Muito boa noite a todos, muito obrigado pela presença e, sobretudo, agradeço à Tertúlia Portugal-Brasil, nas pessoas do professor César Barro, do Sr. General Rui Moura e do Sr. Coronel Elcio Secomani, a oportunidade de fazer esta apresentação, diria, uma conversa informal. É com particular gosto que tenho assistido a sessões desta tertúlia pelos temas de história de Portugal e do Brasil, sendo eu ainda por cima membro de uma família luso-brasileira, e portanto é com particular gosto que assisto às sessões. O Sr. General Rui Moura já fez uma apresentação e referiu que eu era doutorando na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e onde me propus fazer um estudo sobre físicos e cirurgiões, ou físicos ou médicos, como também eram conhecidos os médicos e cirurgiões do Exército Português na Guerra Peninsular. E neste contexto, no segundo ano, escolhi 2 seminários sobre a história do Brasil, naturalmente pelos motivos de interesse que eu já falei, sendo que no seminário de Brasil 2, em que os docentes foram o Sr. Professor Damião Rodrigues, que me dá o prazer da sua presença, e a Sra. Professora Isabel Correia da Silva, eu apresentei este trabalho. A influência de naturais da América Portuguesa nos diversos quadrantes da sociedade portuguesa foi múltiplo e notório. Bastaria falar de Alexandre Gusmão, de falar de Hipólito da Costa, de Frei José Veloso na Botânica, de José Bonifácio, mas também, de facto, a nível de médicos e cirurgiões. Além das personagens que vamos falar hoje, Ferreira da Aguiar e Correia Picanço, recordaria a Manuel Luís Álvares de Carvalho, que depois teve alguma preponderância na reforma do ensino cirúrgico ainda na segunda década do século XIX no Brasil, e Francisco Melo Franco, que é considerado o primeiro autor de tratados de pediatria na língua portuguesa. Vamos então prosseguir. Apesar de não haver propriamente faculdade de medicina ou verdadeiras escolas de cirurgia ou mesmo estabelecimentos de ensino superior na América Portuguesa, havia aulas de cirurgia em diversos hospitais militares, como o Rio de Janeiro. Isto também era uma realidade que existia na metrópole, com aulas de anatomia e cirurgia em diversos hospitais militares, como o de Elvas, Tavira, Almeida, Chaves e Porto. Naturalmente que estes cursos das aulas de cirurgia dos hospitais militares eram menos estruturados, comparando com o Hospital de São José, que sucedeu após o terremoto em 1755 ao Hospital Todos os Santos. Não havendo então um ensino superior, se me permitem a expressão, ou cursos com maior nomeada, as elites e os elementos mais abonados enviavam os filhos para Portugal, no caso da Universidade de Coimbra ou de França, como o famoso grupo de médicos formado em Montpellier, e também na Escola de Cirurgia do Hospital São José. Além dos elementos das famílias mais abonadas, iam também, naturalmente, os protegidos, passo a expressão, por mecenas, sejam autoridades civis, militares ou eclesiásticas. O ensino médico na América Portuguesa tem tido, e também no metrópole daquela época, tem tido um crescente interesse por autores não médicos. Em nível de autores médicos, eu recordo pessoas como o Maximiano de Lemos, o professor Silva Carvalho, o Sr. Coronel Manuel Gião, o Coronel Médico Vieira Reis, entre outros.
Mas, como disse, muitos autores não médicos têm tido um crescente interesse nesta área, como a professora Laurinda Abreu, com quem tenho tido contacto através do professor Miguel Dantas da Cruz, Maria Rita Garnel, e outros colaboradores, investigadores mais novos, como Mónica Palma, brasileira, que tem feito também alguns trabalhos sobre o ensino nos hospitais cirúrgicos, nos hospitais militares, a nível de cursos cirúrgicos, entre outros. E também tem havido um interesse acrescido sobre a assistência médica na época, como nas misericórdias, nos partidos, ou seja, subentenda-se comarcas e câmaras, e também, inclusivamente, temos assistido ao aparecimento de seminários como Guerra, Saúde e Hospitais Militares, por exemplo, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que tem como docente o professor João Costa. Estas são fotografias dos nossos homenageados de hoje, passo a expressão. José Correia Picanço, de 1745 a 1923, e Teodoro Ferreira de Aguiar, nascido em 1769 a 1927. Com este trabalho eu quis refletir sobre algumas discrepâncias que eu notei em diferentes obras e páginas institucionais, tentando documentar e corrigir dados biográficos, em particular no que dizia respeito à sua formação académica. E também analisar e documentar o papel que a historiografia institucional e oficial atribui na criação das instituições supracitadas, nomeadamente estou-me a referir à Escola de Cirurgia da Bahia, à Aula de Anatomia e Cirurgia do Rio de Janeiro e às Régias Escolas de Cirurgia do Porto e Lisboa. Portanto, estes dois pontos, de facto, constituem um objetivo de trabalho que agora partilhamos. Correia Picanço, José Correia Picanço, e faço notar que Correia Picanço é um apelido muito comum nos Açores, portanto, penso que poderá haver ascendência açoriana nesta família. Era natural de Goiânia, alguns autores referem-me de Recife, mas tudo aponta para serem naturais de Goiânia, não é à toa que depois isto, por exemplo, é assumido em páginas oficiais como a Memória da Administração Pública do Brasil, e não é à toa que ele vem ser distinguido com o título de Barão de Goiânia em 1821. A filiação também é alvo de algumas discrepâncias. Por exemplo, a página oficial da Universidade de Coimbra atribui a paternidade a Manuel Correia Picanço, que seria doutor da Cúria, pela Cúria Romana, protonotário apostólico, comissário do Santo Ofício. Ora, de facto, outros autores e também a página da Memória da Administração Pública do Brasil apontam, e parece ter muita lógica, o pai como sendo cirurgião e chamando-se Francisco não Manuel. Aliás, se consultarmos o livro dos Foros e Ofícios da Casa Real, a Mordomia Mor, sim, chegamos à conclusão que o pai era efetivamente Francisco e não Manuel. A carreira militar de Correia Picanço parece-me relativamente efêmera, porque em 1766 é nomeado como cirurgião do Corpo Avulso de Oficiais de Ordenanças Entradas e Reformados, aí já no Recife. Portanto, ele terá aprendido os primeiros passos na cirurgia, se me permitem a expressão, com o pai, e depois fixa-se no Recife. É, então, indigitado pelo Conde de Vila Flor para o dito Corpo Avulso, e a sua ação mereceu a atenção do 5º Conde de Vila Flor, que patrocina a sua ida para Lisboa, onde frequenta a Escola de Cirúrgica do Hospital São José, a melhor do país na altura, onde é discípulo de Manuel Constâncio, o melhor professor também na altura, que mais tarde também o estimula a ir estagiar para Paris. Manuel Constâncio estimulou vários dos seus pupilos
a ir para fora, nomeadamente para Londres, Edimburgo e Paris, entre outros. Alguns biógrafos apontam para, numa primeira fase, Correia Picanso ter alcançado o título de Officier de Santé em Paris. Ora, isto não é possível. Isto é um anacronismo, e o médico brasileiro, professor de epidemiologia, Noamar Almeida Filho, fala muito bem nisso no artigo dele. Isto não é possível porque o Officier de Santé é uma categoria médica, digamos assim, que surge apenas após a Revolução Francesa, numa altura em que o ensino superior sofre uma grande convulsão, fecham-se universidades e, a certa altura, perante a necessidade de haver de haver falta de profissionais de saúde, forma-se um curso intermédio um pouco inferior ao de medicina e mesmo de cirurgia. Portanto, este título revela-se de facto errado e anacrónico. Em volta de 1772, ele é nomeado demonstrador de cirurgia, de anatomia e de cirurgia na Universidade de Coimbra. E mais tarde faz doutoramento e a partir de 1779 a 90 é lente de anatomia e de cirurgia na Universidade de Coimbra. O doutoramento também tudo aponta para Paris, mas há também quem atribua a possibilidade de Montpellier e até de Pádua. Ora, nós sabemos que quando o Correia Picanso esteve em Paris, provavelmente entre os anos 1768 e 1771, casou com uma senhora francesa de apelido Rochot, e sabemos mais uma vez, pelo livro das Mercês, ou Fora os Ofícios da Casa Real, que o seu filho Filipe consta como tendo nascido em Paris, a naturalidade Paris. Sabendo que ele entrou em Coimbra em 1784 e sabendo que, em regra, os alunos de medicina e de cirurgia, mas sobretudo, mas nesta altura mais os de medicina, eram geralmente admitidos com 15 anos, 14, 15 anos. Portanto, isso tudo aponta para que ele tenha estado em Paris cerca de entre 1768 e 1770. Eu disse aqui 71, ponto interrogado, mas muito provavelmente para Filipe ser admitido em 1784 em Coimbra, eu diria 1768 e 1770. A questão de Paris para o doutoramento, de facto, também não é muito, não se consegue documentar suficientemente, mas é de admitir grande lógica, porque de ter sido feito em Paris, uma vez que já tinha estado lá anteriormente, era casado com uma senhora de Paris, natural de Paris, e já conhecia os mestres, nomeadamente Morin e Sabatier, que terão sido seus docentes, seus professores, e, portanto, tudo aponta para Paris. De qualquer maneira, no âmbito deste trabalho, correspondi-me com Montpellier, Paris, e quer de Montpellier, quer de Paris, não tive confirmação da sua presença. Em Montpellier, a resposta foi claramente negativa. Em Paris, também não foi conseguido não foi conseguido qualquer registro. De qualquer maneira, a Mademoiselle Solène Coutagne fez o favor de enviar os livros de registro, quer o manuscrito, quer a sua transcrição, quer os comentários da Faculdade de Medicina, para, de qualquer maneira, permitir uma investigação ulterior. Eu já, em várias, pelo menos duas passagens, nada consegui encontrar,
mas eu diria que o mais lógico é que foi mesmo Paris. Agora vamos a Teodoro Ferreira de Aguiar, é natural do Rio de Janeiro, nasceu em 1769, sabemos a sua filiação de Caetano Ferreira de Aguiar e Maria Jesus por um arquivo, por um documento de habilitação de herdeiros que está no arquivo da Torre do Tombo. Os seus três irmãos, um era padre e outras duas irmãs eram solteiras, portanto ele teoricamente seria o único herdeiro. A carreira militar de Teodoro Ferreira de Aguiar é melhor conhecida. Eu falei há bocado que o rei de Picanço teria uma filiação, uma carreira militar mais efêmera, porque sabemos, como eu disse, que foi nomeado para o corpo de abusos dos oficiais de corpo de ordenanças entrados e reformados, e a página da administração pública do Brasil refirma que ele também foi cirurgião mor dos exércitos do reino. Mas a verdade é que no arquivo histórico militar nada encontrei. A carreira militar do Teodoro Ferreira de Aguiar está mais documentada. Ele terá começado a sua ligação ao serviço de estudo militar quando vai para a França, depois de uma passagem rápida por Coimbra, e esteve no exército do Reno, sob as ordens do general Pichegru, onde conheceu um médico e cirurgião que depois se vai notabilizar, o Leveillé, que se formou no Hôtel-Dieu, que era o hospital mais importante de Paris e que também se notabilizou do ponto de vista de literatura médica e cirúrgica posteriormente. Portanto, o Teodoro Ferreira de Aguiar vem para Coimbra já com 17 anos, em 1786, 1788, faz filosofia, que era, portanto, era habitual, se nós lermos os arquivos de Coimbra, em regra, os candidatos à Faculdade de Medicina faziam 3 anos de filosofia e de matemáticas antes de serem admitidos no curso de medicina. O que é engraçado é que, tendo-se feito bacharelato em filosofia, como ele posteriormente refere, no registro da Universidade de Coimbra consta como estando inscrito na Faculdade de Matemática. É curiosa essa discrepância. Depois vai para Paris e sim, provavelmente fez aqueles cursos nas Écoles de Santé, de Officier de Santé, e vai estar ligado eventualmente aos serviços de saúde dos exércitos revolucionários entre 1789 e 1797. Em 1797, mais propriamente em janeiro, inscreve-se em Leiden e em fevereiro faz o seu doutoramento, a sua tese de doutoramento. Por Leiden, pelos registros de Leiden, que também consegui ter acesso por colaboração de um dos bibliotecários, podemos concluir, porque havia algumas discrepâncias quanto ao ano de nascimento, que o nosso Teodoro Ferreira de Aguiar brasilienses, o número 23 aqui em baixo, que se inscreveu, digo, a 23 de janeiro, tinha 28 anos, portanto, confirma-se 1769 com data provável, e à frente o M de Medicina. O J, já agora por curiosidade, era de Juris, de Leis, o T de Teologia e o L de Literatum, de Letras. A sua tese, e agradeço a sugestão do general Rui Moura aqui há uns dias, eu sabia que tinha a ver com, não domino o latim, sabia que tinha a ver com armas, feridas de armas de fogo. A sua tese, diria, depois de usar o Dr. Google e o tradutor do Dr. Google, tem de facto a ver com
feridas de arma de fogo que necessitam de amputação e vantagem na precocidade da mesma, da realização da mesma. Este slide tende tão somente a documentar, digamos, a ascensão social de ambos, sendo que chamaria a atenção no Correia Picanço, no José Correia Picanço, na segunda linha, Cirurgião-Mor do Exército do Reino, de facto não consegui documentar isso. Chamaria também a atenção a meio da lista para a questão que era muito típica da sociedade então, em termos de mercês e de contratos, digamos, de privilégios, o facto de lhes ter sido concedidos os ofícios de tabelião e escrivão da Ouvidoria Civil da Bahia, de tabelião de público judicial e notas da Bahia, que eram maneiras de facto, permitir recompensar muitas vezes as pessoas mais próximas do serviço público e da Casa Real de então. Relativamente a Teodoro Ferreira da Guiar, eu chamaria a atenção para o seguinte, nas últimas 3 linhas. Teodoro Ferreira da Guiar, após a independência do Brasil, pede demissão a seu pedido dos cargos de cirurgião-mor do Reino e do Exército e da Armada. Porquê? Porque optou pela nacionalidade brasileira e, por coerência, o fez. E declinou o cargo de cirurgião-mor do Reino. Dom João VI, no entanto, fez um despacho em que o nomeia cirurgião junto à sua real pessoa. Portanto, tal era a consideração que tinha por Teodoro de Ferreira da Guiar. Depois da morte de Dom João VI, recordo que nessa altura, além de Dom João VI, morreu relativamente na mesma altura, ou próximo da mesma altura, o físico-mor do reino, o Barão de Alveázar, e morreu também um dos seus criados mais próximos, e correu a tese da possibilidade de um assassinato, e também ocorreu também que Teodoro Ferreira da Guiar de alguma maneira estaria ligado a esse episódio e ele retirou-se para o Brasil. Mas o seu prestígio era de tal maneira que, de facto, Dom Pedro I manifestou-lhe a mesma confiança que o Dom João VI, e ele volta como encarregado de negócios do Brasil em 1927, ano em que depois se morre, provavelmente por suicídio. Mas o facto de ter voltado como encarregado de negócios do Brasil demonstra a confiança que lhe era depositada. Vamos então, digamos, ao motivo primeiro desta apresentação, e vamos à Bahia de 1908, na altura em que a família real se transfere para a América Portuguesa e que chega à Bahia. Neste despacho, digamos assim, que está transcrito nas coleções das leis do Brasil, é claro que o príncipe regente Nosso Senhor, anuindo à proposta que lhe fez o Dr. José Correia Picanço, cirurgião-mor do Reino e do seu conselho, sobre a necessidade que havia de uma escola de cirurgia no Hospital Real desta cidade, para instrução cria esta escola para acelerar tudo isto. E dá conhecimento a Dom Fernando José de Portugal, na altura governador da Bahia, que é o conde de Sampaio, de Aguiar, perdão. Tem numa revista médica brasileira uma figura alusiva à situação, o Salvador, São Salvador da Bahia, no fundo. José Correia Picanço
entregando a pretensão a Dom João VI, e aqui esta figura representa Frei Custódio de Campos, na altura cirurgião-mor do Exército e da Armada. Falo em Frei Custódio de Campos por vários motivos, um deles reservo para o fim, mas falo também nele porque não deixa de ser curioso que Teodoro Ferreira de Aguiar, que é o cirurgião-mor do Reino e da Armada, transitoriamente deixa de o ser. Carlos Vieira Reis diz que ele transitoriamente caiu em desgraça, não sabemos porquê neste período, mas de 1808 a 1911, Teodoro Ferreira de Aguiar deixa de ser o cirurgião-mor do Exército, e eu vou voltar atrás, só para mostrar uma coisa, e passa a ser cirurgião-mor dos Exércitos e Armadas agregado. Portanto, alguma coisa terá acontecido. Nesta altura, inclusive, Teodoro Ferreira de Aguiar estava ligado e foi responsável pelo Instituto Vacínico no Rio de Janeiro, mas alguma coisa terá acontecido para ter sido desnomeado, mas voltou às boas graças em 1811, como se pode ver. Algumas figuras, e agradeço o contributo do general Rui Moura, que quando eu fiz a apresentação rapidamente se pôs em campo e arranjou estas belíssimas fotografias ou pinturas ou desenhos da escola cirúrgica da Bahia, que eu tenho prazer de conhecer pessoalmente, minha família mais direta mora lá, e no Terreiro de Jesus, e que é considerada naturalmente a primeira faculdade de medicina do atual Brasil. Esta escola depois teve uma reforma do seu currículo de ensino, proposta por Manuel Luís Álvares de Carvalho, um daqueles médicos que eu falei, nascidos na América Portuguesa, nomeadamente na Bahia. E vamos ao Rio de Janeiro. Em abril de 1808, pouco tempo depois da Bahia, é fundada a aula de Anatomia e Cirurgia do Rio de Janeiro. Quer a historiografia oficial atribui também a responsabilidade da fundação desta aula, eu diria refundação, porque ela já existia, porque em 1800 há referência a essa aula, e até Teodoro Ferreira de Aguiar se propõe como lente dessa aula, porque o seu pai, por idade, precisava de assistência e era preciso na área a presença de cirurgiões hábeis. Esse é um episódio também curioso, não vamos perder mais tempo, mas só para dizer que eu considero que, na verdade, tal como na Bahia, se trata de uma refundação que tem a ver com uma estruturação dos currículos mais substancial e mais científica. Dizia eu que é também atribuída a sua criação, a fundação desta escola Correia Picanso, mas não encontro nas coleções do Brasil, na coleção de leis do Brasil, uma referência que implique especificamente a sua autoria. Curiosamente, Vieira Reis também fala que o primeiro professor de Cirurgia da Anatomia foi Teodoro Ferreira de Aguiar, o que também, pelos documentos que aqui apresento, não se confirma. Foi sim Joaquim de Rocha Mazarém, filho de um francês radicado em Portugal, formado inicialmente na Escola de Cirurgia de Chaves e depois fez digamos, a sua formação mais completa no Hospital São José. Eu comentei no outro dia com o Sr. General Rui Moura que este mesmo Joaquim da Rocha de Mazarém, quando estava em Lisboa, ele e um grupo de amigos fizeram uma partida qualquer numa procissão
aquilo caiu muito mal, eles foram condenados, mas depois foram perdoados e ele depois entrou até no quadro de médicos navais. Portanto, mas há essa particularidade. Também em 1813, portanto, não se consegue provar, em suma, a autoria específica de Correia Picanso, nem também o facto atribuído por alguns autores de que o Teodoro Ferreira de Aguiar ser o primeiro lente desta nova escola, que eu diria refundada. Esta escola, em 1913, sofreu uma nova reestruturação dos estudos proposta pelo mesmo Manuel Luís Alves de Carvalho. O Vieira Reis diz que esta proposta de Manuel Luís Alves de Carvalho levou inclusivamente alguns desentendimentos com Correia Picanso, mas não consegui documentar isso. Comentando eu com o Sr. General Rui Moura que o Hospital Militar e do Ultramar do Rio de Janeiro estava no Morro do Castelo, tal como o Colégio dos Jesuítas. Como sabem, o Morro do Castelo foi o segundo núcleo de fixação do Rio de Janeiro. O primeiro foi no Morro de Cão, perto da Urca e do Pão de Açúcar. Eu julgava que o Hospital da Misericórdia também tinha sido arrasado. Qual é a importância do Hospital da Misericórdia? É que quando o Manuel Luís Alves de Carvalho propõe, a reforma do ensino para a Escola de Anatomia e Cirurgia do Rio de Janeiro, propõe que o hospital também, e isso é confirmado por este decreto de 1 de abril, de 1813, passe para o Hospital da Misericórdia. Eu comentei com o Sr. General Rui Moura, então, que achava que o Hospital Militar, claramente o Hospital Militar e o Hospital de Colégio dos Jesuítas, tinha sido arrasado, quando o Morro do Castelo foi destruído, arrasado, nos anos 20 do século XX, para dar a zona da atual Cinelândia, mas porque havia aqui a ladeira da Misericórdia e tal. Mas o Sr. General Rui Moura pôs-se logo em campo e não. O Hospital da Misericórdia do Rio de Janeiro cá está ainda para ficar. O que é engraçado e porque é que eu falei de Frei Custódio Campos? Para já comentar com os ilustres presentes que religiosos como médicos e cirurgiões não é raro. Alguns até originários da Ordem de São João de Deus. A Ordem de São João de Deus dava sobretudo por tradição e por vocação enfermeiros, mas alguns dos seus religiosos também fizeram curso de medicina. Por exemplo, como o Frei São Frutuoso, do Hospital Militar de Chaves. O Frei Custódio é um exemplo de um religioso que era cirurgião. Já vimos que em 1908 era o cirurgião-mor do Exército e da Armada, mas o que é curioso é que na página oficial da Direção de Saúde, por exemplo, numa comemoração em 2016, é a ele atribuída a fundação das escolas de cirurgia de Salvador e do Rio de Janeiro. O que não deixa de ser curioso. Não, é evidente que, enquanto elemento tutelar da cirurgia, tutelar máximo da cirurgia, obviamente que deve ter participado naturalmente na fundação das escolas, mas é engraçado porque esta versão não segue a historiografia mais usual e mais habitual, e por outro lado, pelo menos relativamente a São Salvador da Bahia, contraria aquilo que aqui aparentemente conseguimos mostrar. O Teodoro Ferreira de Aguiar, relativamente ao ensino médico e mais propriamente cirúrgico, também já tinha dado os seus contributos. Já o sabemos como proponente para ocupar o cargo de lente da aula de anatomia
do curso de cirurgia do Hospital Militar do Rio de Janeiro em 1800, numa altura em que ele já estava na Armada, era o primeiro cirurgião do Hospital da Armada, e também lente do Hospital da Armada. Inclusivamente, foi confirmado o seu lugar como lente da Escola de aula de cirurgia do Rio de Janeiro em 1802, mas ao mesmo tempo em 1813 é nomeado cirurgião-mor do Hospital da Armada, e portanto não percebo muito bem porque é que em 1805 há um cirurgião a pedir provimento como lente da aula de cirurgia do Hospital do Rio de Janeiro, porque o lugar ter ficado vago pela nomeação do Teodoro Ferreira da Guiar como cirurgião-mor do Exército e da Armada. Não se percebem como é que era possível, nós sabemos que ele estava na metrópole, como é que ele pode ter sido lente na aula de cirurgia no Rio de Janeiro, embora não fosse raro neste período a representação por delegados. De qualquer maneira, Teodoro Ferreira da Guiar colabora com Bernardo José da Brantes e Castro, o inspetor-geral dos Hospitais Militares, em 1905, para a realização deste regulamento de 1805 para os hospitais militares, que é aprovado em março de 1805, e em que na secção segunda, título segundo, no ponto 19, diz assim: não sendo possível separar a medicina da cirurgia e devendo os hospitais militares ser de hoje para o futuro verdadeiras escolas de medicina cirúrgica, por isso o físico e cirurgião-mor apresentarão, leia-se do Exército, apresentarão com a maior brevidade possível um plano de escola regular e científica de medicina operatória, na qual se ensinem, além do que é cirurgia pura, os conhecimentos gerais da medicina. Portanto, Teodoro Ferreira da Guiar, desde sempre preocupado com o ensino da cirurgia e da medicina. A historiografia habitual, eu diria oficial, relativamente à fundação das Régias Escolas de Cirurgia de Lisboa e de Porto em 1925, atribui especificamente, ou pelo menos na generalidade, a sua fundação à intervenção de Teodoro Ferreira da Guiar. Porquê? Porque há um contratador do tabaco que é preso, pede que Teodoro Ferreira da Guiar interceda junto a Dom João VI, e Teodoro Ferreira da Guiar, conseguindo que ele fosse libertado, tem a maior gratidão do contratador, que lhe oferece, na altura, uma quantia voltada de 10 contos de réis, ao que Teodoro Ferreira da Guiar declina essa quantia e sugere que a mesma seja usada para promover, junto a Dom João VI, a constituição e a fundação das Reais Escolas de Cirurgia em Lisboa e no Porto. Estudando a Gazeta de Lisboa, chega-se à conclusão que o contratador em causa foi quase seguramente José Ferreira Pinto Basto. Me recordo, para quem não esteja lembrado, que foi uma grande figura da indústria na altura e do comércio, e vai ser o fundador da Vista Alegre, da famosa Vista Alegre. E na historiografia de algumas das empresas da Vista Alegre e associadas, como neste momento uma rede de hotéis Montebello, consta que ele teria sido preso na Abrilada em 1823, o que é um equívoco. A Abrilada foi em 1824, 1923 foi a Vila Francada. Mas em 1924, a Abrilada está mais de acordo, sendo em 1924, está mais de acordo com este episódio que terá dado
origem à oferta de José Ferreira Pinto Vasco e seus sócios, e que foi renovada, e nós temos aqui um documento da Gazeta, uma transcrição da Gazeta de Lisboa, da Infante Regente Dona Isabel Maria, que em outubro de 1826 louva e agradece essa oferta, pelo menos até 1827, mas eu tenho a ideia que foi renovada até 1829. No discurso de inauguração da Escola Régia Escola de Cirurgia de Lisboa, que ocorreu em 27 de setembro de 1825. Esta data não é inocente, é o dia do São de Cosme e São Damião, patronos da medicina, e na presença do Sr. Dom João VI, Francisco Luís de Assis Leites um cirurgião, faz um discurso de inauguração. E esse discurso é omisso. O que vemos aqui é a publicação póstuma do seu discurso, promovido pela sua viúva e oferecido na altura a Dom Miguel. Nós sabemos, e Silva Carvalho, em 1926, transcreve um ofício que o Teodoro faz ao Secretário de Estado dos Negócios do Reino, da oferta, recordando a oferta dos contratores de tabaco. Sabemos também que um ofício dirigido ao mesmo, que ele faz o plano de curso das escolas, elabora os planos de despesas e de receitas, mas de facto não podemos dizer claramente que ele foi o fundador. Às vezes, inclusivamente, há pessoas que atribuem a sua fundação a Jacinto José Vieira, que foi seu subordinado quando ele foi cirurgião-mor em 1905. E esta transcrição do alvará de 25 de junho de 1825, que é publicado na Gazeta de Lisboa a 4 de julho, nós podemos ler que Dom João VI diz: sou servido por todos estes respeitos e por outros de muita ponderação, que me foram propostos por pessoas muito inteligentes, verdadeiramente dedicados ao meu serviço e consagrados à autoridade pública, etc, etc, etc. Portanto, não é possível atribuir inequivocamente a sua autoria. De maneira que, para terminar, eu diria, cheio de conclusões, que procedemos a algumas retificações e esclarecimentos dos dados biográficos, dentro do possível. Continuam por esclarecer alguns aspectos da sua formação académica. Acreditamos ter deixado algumas pistas para investigações futuras. É a nossa convicção que provamos apenas a relação direta na fundação dos estabelecimentos de ensino cirúrgico, sem margem de dúvida, na Escola da Bahia, no caso do Correio Picanço. Relativamente à aula de anatomia do Rio de Janeiro e Régias Escolas de Cirurgia, é clara a sua proximidade, mas provavelmente há um contributo colegial, não se podendo afirmar, tendo sido os únicos ou os principais mentores. Agradeço a atenção, agradecimentos à professora Isabel Correia da Silva, ao professor Damião Rodrigues, um agradecimento também ao Dr. Miguel Dantas da Cruz e agradecimentos aos meus interlocutores nas universidades de Leiden, Montpellier e Paris Descartes. Meu obrigado e apresento-deixo aqui também alguma relação, a lista das fontes e da bibliografia. E muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Rui Carvalho. Muito interessante aquilo que acabámos de ouvir. Uma relação muito grande entre os médicos cirurgiões da América Portuguesa e a sua formação futura e a constituição destas escolas de cirurgia nos vários hospitais militares do Brasil. Colocava então agora à disponibilidade de todos os que estão na tertúlia para qualquer intervenção ou qualquer pergunta
relativamente a esta matéria. Rui, eu tenho uma pergunta aqui. Claro, força. Bom, primeiro, obrigado, Rui, tanto Rui que a gente fica confuso aqui. Obrigado pela sua fala, né? Alguém comentava, acho que foi o Marcos Albuquerque, né, que talvez esse tipo de abordagem seja importante até para entender a formação da medicina brasileira, né, e o começo, a lógica que está por trás do pensamento, né. Em um dos slides que você mostrou, que falava do Corrêa Picanso, enquanto você falava, fiquei lendo o texto, e lá pelas tantas o texto falava do empenho dele, também até pelo voto feminino, né? E aí dizia lá eu não sei se era uma estudante, mulher, ou alguém que foi admitido em algum momento na escola da Bahia. Então eu tenho duas perguntas ou temas para você discorrer a respeito. Primeiro, qual era o perfil do estudante dessas primeiras escolas de cirurgia brasileiras? E fica claro que a Escola da Bahia foi fundada, por assim dizer, com um certo distanciamento do Rio, que foi feita por uma demanda de Dom João VI. A primeira não. Ela parece ser um empenho maior do Picanso em criá-la lá. Qual era a relação entre elas? Havia alguma disputa? Havia um reconhecimento dessa influência da capital antiga, então, quando Dom João vem para cá? Acho que é isso. Não sei responder, não é? Naturalmente que temos que ver a questão de Salvador, de facto era a capital, foi a capital, perdeu para o Rio de Janeiro, não foi fácil, e provavelmente quando o Corrêa Picanso chega com a família real, ou regressa, melhor dizendo, com a família real, penso que deverá ter tido em conta a situação de Salvador como capital para proceder logo a esse tipo de proposta. Eu gostava de dizer que tenho contactado recentemente com a professora Monique Palma, que é brasileira e que se doutorou, salvo erro, na Faculdade de Letras do Porto. Eu agora não sei se estou a cometer alguma incorreção, mas essa compatriota está precisamente a fazer uns trabalhos muito interessantes sobre o ensino nos hospitais militares, nos hospitais militares deste período, do Brasil, hospitais militares do Brasil. E, portanto, será uma personalidade cujos futuros trabalhos, aliás, a tese de doutoramento foi sobre isso, e seguramente outros trabalhos importantes seguirão. Quanto a outro aspecto que me falou, é qual era, digamos, a origem social ou educacional dos candidatos. Esse é também um bocadinho aquilo que eu vou tentar trabalhar na minha tese. Tentar perceber, a minha tese vai debruçar-se, como disse, sobre facultativos, que é assim que se designavam quem legalmente podia exercer medicina naquele período, quer fossem médicos, quer ser ou físicos ou cirurgiões, e tentar perceber também, tentar uma análise prosopográfica e tentar perceber as origens. Podemos dizer que normalmente os candidatos a médicos eram pessoas oriundas de famílias mais abastadas e com maior substrato cultural, se me permitirem, e geralmente os cirurgiões de famílias com menos posses, e é preciso recordar que o ensino médico era uniforme, mas o ensino cirúrgico não era. O que é que quer dizer com isto? Havia duas vias para alguém ser cirurgião. Uma, aprendendo com alguém que praticava na sua terra, na sua aldeia, na sua cidade, na sua vila,
e eventualmente depois, tendo alguma experiência, propondo-se a um exame junto ao cirurgião mor do reino, ou entre 1780 e 1809, à junta do protomedicato. Mas a maioria das pessoas não fazia. Portanto, havia muitos praticantes de cirurgia que nem sequer eram encartados, passa a expressão. E isso, inclusivamente, e isto é um tema até querido do General Rui Moura, já em 1910, com Berford, à testa do exército português, implicou a confirmação por ele feita de que não podiam ser admitidos pelos coronéis dos regimentos cirurgiões que não fossem, digamos, avaliados pelo cirurgião-mor ou, no tempo de Beresford, pela junta de médicos de cirurgiões militares, por eles nomeada. Geralmente eram 3. De maneira que, digamos, já no final do século XVIII, os hospitais militares, nas suas admissões, tentaram que os candidatos soubessem ler, contar, que soubessem um bocado de latim ou alguma coisa de filosofia e, preferencialmente também, se não soubessem latim, soubessem francês. Na altura, de facto, digamos, a França ainda tinha alguma primazia sobre a medicina relativamente à Inglaterra, o que foi alterando depois um pouco. De maneira que os candidatos tinham, em regra, origens diferentes. Devo-lhe dizer que, pelo menos em Trás-os-Montes, onde se situa os Chaves, a maioria dos candidatos era fraquinho, tinha pouco substrato cultural. E durante algum tempo, inclusivamente, ignorou-se aqueles elementos mínimos de admissão, como eu falei, da questão de saber latim e de francês ou de filosofia, porque não arranjavam elementos. Espero ter respondido um pouco ao conjunto das questões. Sim, eu fiquei curioso com relação à aceitação ou não de mulheres, ou em que momento isso pode vir a acontecer, ou se aconteceu, né? E também me perguntava aqui se... Parece claro que as famílias mais abastadas seriam aquelas que, obviamente, indicariam seus filhos para cursarem cursos de medicina. Isso ainda é bem intuitivo, né? Mas será que não havia também uma espécie de escada, né? Ou seja, a pessoa entrava aqui para fazer um curso mínimo, quando possível, já na intenção de depois ir para Portugal e alçar um curso mais aprofundado? Eu acho que essa é a questão exatamente que se pode colocar perante o percurso destes dois homens, não é? Uhum. Claramente começam como cirurgiões. O Pai Picanço claramente parece ter aprendido com o pai. O Teodoro Ferreira da Guiar, quando chega a Coimbra em 1786, já tem 17 anos, o que não é uma idade muito usual e que me faz pensar que já teria do antecedente algum contato com a prática de cirurgia no Rio de Janeiro. Eu gostava de dizer que se lerem os anuários das escolas médico-cirúrgicas do Porto de 1909, ok? E uns anos antes, há anúncios de mecenas que estão dispostos a patrocinar o acesso à escola médico-cirúrgica de candidatos, por exemplo, que sejam órfãos, etc., que tenham até 15 anos e que aceitem adotar como o apelido do benfeitor. Portanto, até 1800, finais de 1800, princípios de 1900, as idades para admissão nas escolas de médico-cirúrgicas do Portugal andavam à volta dos 14, 15 anos. Portanto, o facto do Teodoro se apresentar na faculdade
na Universidade de Coimbra com 17 anos leva-me a suspeitar que já levaria por base algum contato com a cirurgia num percurso algo similar a Correia Picanso. Mas isso são conjunturas. Mas claramente são personalidades que se diferenciam, que se salientam dos demais, o que faz com que, digamos, as pessoas com quem contactam se estimulem a ir mais à frente. Não é? E, portanto, não conheço muitos casos de pessoas de facultativos que começam pela cirurgia e que depois façam medicina, façam doutoramento, não é? Porque não era preciso doutorar-se para ser médico, não é? Portanto, o curso depois da reforma pombalina de medicina na Faculdade de Coimbra andava, salvo erro, à volta dos 4 anos para ser bacharel, 5 para ser licenciado e 6 para então sim ser doutorado. Com os tais 3 anos prévios de artes que em regra seriam para a medicina, a filosofia e a matemática. Portanto, eu acho que este percurso é de pessoas que se salientam relativamente aos demais pelas suas qualidades e que fazem da cirurgia, digamos assim, o primeiro passo para depois poderem seguir em frente para a medicina. Muito obrigado, Rui. Obrigadíssimo. Já agora tenho uma curiosidade e gostaria que o Dr. Rui Carvalho falasse um bocadinho mais, até porque ele é um especialista também nas guerras peninsulares. É muito interessante ver, por exemplo, na lista de antiguidades de 1811, a lista, o cirurgião era considerado um quase oficial ou um oficial. Havia cirurgiões e ajudantes de cirurgiões, um por cada regimento tinha um cirurgião e um ajudante de cirurgião. O cirurgião mor, era cirurgião-mor ou ajudante de cirurgião. O cirurgião-mor tinha um soldo em tudo equivalente, um bocadinho superior ao capelão e ao nível do tenente, e ainda tinha averbado um cavalo e a ração para o cavalo. E é muito interessante que isso assim fosse. A minha questão tinha a ver essencialmente com o facto de que para os 24 regimentos de infantaria, os 12 de cavalaria e ainda para os 4 de artilharia, houve uma necessidade muito grande de cirurgiões moros e ajudantes de cirurgião. Que formação é que tinham estes cirurgiões para darem-lhes a equivalência ou uma quase equivalência oficial e para entrarem, digamos assim, nas listas de oficiais, sabendo que que também vieram uma série de cirurgiões ingleses, essencialmente para os hospitais militares da época. Não estavam integrados nos regimentos, mas estavam nos hospitais militares. Em contraposição com os dentistas, não é? Porque os dentistas normalmente eram os arrancadentes e os barbeiros que arrancavam os dentes e tinham essas funções. Bom, como eu disse, a formação dos cirurgiões era diversa. Havia os que faziam, digamos, a via de diferenciação, de crescimento, passa a expressão, através do aprendizado, com um cirurgião mais velho com experiência, e havia aqueles que faziam as escolas de cirurgia militar, as aulas de cirurgia e anatomia militares. Havia depois aqueles que faziam a sua formação civil. E a professora Laurinda da Abreu fala muito bem disso em vários artigos que ela tem. Além do São José, que era a melhor escola do país, podemos falar também da escola da Misericórdia do Porto, que iniciou em 1790, de antes também no Lobo de Carvalho, que também pertencia à Misericórdia, e
podemos falar também de hospitais da Misericórdia de Évora e de Setúbal, entre outros. Agora, durante muito tempo, estes profissionais formados destas diversas maneiras eram claramente insuficientes para as necessidades. Por isso mesmo é que no interior do país, na América portuguesa, havia aquilo que nós chamamos os jeitosos, não é? Que iam aprendendo com os barbeiros, com os cavalheiros que tiravam os dentes, e em terra de cegos, quem tem olho é rei, não é? Como se costuma dizer. Quando vem para cá, em 1766, corrija-me na data, o Conde Lippe, mais uma vez o Lippe teve a necessidade de exigir que nenhum coronel do regimento aceitasse cirurgiões sem ser devidamente examinado pelo cirurgião-mor do exército, porque eram tão poucos que muitas vezes os coronéis dos regimentos ou era ter um jeitoso ou não ter ninguém. E essa situação foi-se prolongando. E de facto, eu diria que, agora já não tenho data precisa, mas no final do século XVIII, o cirurgião-mor, geralmente, então esse deveria ter, a carta devia ter sido reconhecido pelo cirurgião-mor do Exército ou pela Junta de Protomedicato, porque a Junta de Protomedicato de 1780 a 1809 substituiu as figuras do cirurgião físico-mor e do cirurgião-mor do reino. Portanto, eu queria só dizer aqui uma coisa, já agora que estamos a falar da formação. Provavelmente o que se haveria era uma dupla confirmação de habilitações. Ainda hoje eu, para ser médico, tenho que ter feito o curso, estar reconhecido pela Ordem dos Médicos, mas ao mesmo tempo fiz o meu concurso de admissão no Exército. Ok? Portanto, quando eu digo que tem que ser examinado pelo cirurgião-mor do Exército para ser reconhecido, ele tinha que apresentar a carta que tinha sido reconhecida pelo cirurgião-mor ou pela Junta de Protomedicato quando estava em vigência, ou pelos seus delegados. Pronto. Agora, a falta de profissionais era de tal maneira que, efetivamente, mesmo até à Guerra Peninsular, havia muitos profissionais que não tinham os exames, que não tinham sido, as suas competências não tinham sido devidamente verificadas. E obriga, em 1810, o Beresford a criar essa junta para a avaliação dos profissionais. Alguns foram mesmo dispensados. Curiosamente, antes da campanha do Roussillon, em regra, a proporção entre cirurgião-mor e ajudantes era de 1:6 por regimento, sendo que na artilharia era um pouco menos e a cavalaria era um pouco menos, mas os regimentos de infantaria eram um cirurgião-mor e 6 ajudantes. Depois, no exército auxiliar para a campanha de Espanha, para a coroa de Espanha, a proporção desceu de um cirurgião-mor para 5 ajudantes nos regimentos de infantaria e cavalaria, sendo que na artilharia era de 1:4. O que é engraçado é que no tempo de Conde Lippe e até um bocadinho mais tarde, como se costuma dizer, os ajudantes de cirurgião eram fatura do cirurgião-mor, ou seja, eles não recebiam diretamente dos cofres do regimento, mas recebiam através do cirurgião-mor. Depois, nos finais do século XVIII, começa pelos Hospital da Corte aos cirurgiões-mores
não é pelo oficial da corte, pelos regimentos da corte, ao cirurgião-mor é atribuída a patente de graduada em tenente, mas é omisso relativamente aos ajudantes. E o que é engraçado é que nos uniformes, na reforma do uniforme, no plano do uniforme de 1906, o ajudante cirurgião usa dragonas como o primeiro sargento. Okay? E é com Beresford que o cirurgião-mor é graduado em capitão e o ajudante cirurgião em tenente. Portanto, o grande salto é aí. Curiosamente, volta de 1700 cerca de 1790, tinha sido concedido aos cirurgiões-mores e aos ajudantes de cirurgião dos regimentos por usarem a banda, que é aquele pano de retrógeno vermelho, não é? Dos combatentes, e, salvo erro, em 1817 essa prerrogativa foi retirada. Há esse pormenor que depois, em 1835, os cirurgiões fazem um manifesto dirigido aos deputados, etc., à rainha, e uma das coisas que eles falam foi disso, de lhes terem tirado a banda de combatente. Espero ter respondido. Muito obrigado. Nada. Muito obrigado. Não sei se pareceu que o João Carlos Sanches tem uma pergunta e depois o general Silvino Corrado. Sanches, muito boa noite. Boa noite a todos. Quando o senhor fala na criação das escolas no Brasil, eu pergunto se a medicina tradicional dos indígenas, se as práticas tradicionais dos xamãs, dos pajés, foi incorporada de alguma forma a essas escolas. Muito obrigado. Não lhe sei dizer, julgo que não, mas é tudo especulativo, não é? É muito especulativo. E recordava ainda que, apesar de tudo, aquelas escolas, estamos a falar de Salvador e do Rio de Janeiro, numa primeira fase eram sobretudo de cirurgia. E não me atrevo a dizer, apesar da intenção plasmada no regulamento de 1905, em que está lá o reconhecimento que a cirurgia sem medicina e sem conhecimentos gerais de medicina não tem a razão de ser, mas não me atrevo a dizer que houvesse uma grande exploração de outros tipos de farmacopeia. Portanto, não lhe posso responder muito sinceramente. Eu acho que vou falar nisso à professora Mónica Palma, que, sendo brasileira e que estando a falar do ensino da cirurgia no Brasil, nos hospitais do Brasil, ver se ela explora esse campo. Muito obrigado. Não. Muito obrigado, Rui. Temos aqui assim o general Silva Corrado que queria fazer uma questão também. Mas, general. Eu queria voltar à formação do Teodoro Ferreira da Guiar, e para dizer que, de facto, a formação, desde 1772, da reforma pombalina, fazia com que todos os alunos começavam por fazer o primeiro ano das matemáticas, mas os da medicina tinham que fazer também o segundo e o terceiro ano da matemática. Portanto, durante esse tempo todo, e entretanto iam fazendo algumas cadeiras nas outras faculdades. Por exemplo, na Faculdade de Filosofia faziam o primeiro ano, e eventualmente teria mais alguma formação noutras cadeiras. E, portanto, só no quarto ano é que eles entravam efetivamente na formação da medicina. Por exemplo, esses da medicina tinham que fazer, pelo menos, me recordo, 2 cadeiras na Faculdade de Filosofia,
porque era aí que era a físico-química, as físico-químicas e outras coisas. Portanto, eles tinham que andar, aliás, cada faculdade praticamente só dava uma matéria, quer dizer, por ali fora era muito marcada pela sua área, e depois iam fazendo nas faculdades ao lado. Portanto, não admira que ele tivesse, de facto, andado 3 anos a estudar matemática, a ir à faculdade de filosofia, eventualmente a outros, e que só depois, a partir do 4º ano, é que mergulhasse por mais 3 no curso, efetivamente, de medicina, propriamente dito. Era só o que pretendia dizer. Se me permite, Sr. General, muito obrigado pelo seu contributo. Há aqui um aspecto que é interessante no que me disse, porque de facto Silva Martins, espero que não me estar a enganar, há um artigo muito interessante, 2 partes na revista da Faculdade de Medicina de Lisboa, de 1995, salvo erro. O Silva Martins deve estar nas minhas referências, que fala, de facto, além da matemática, a filosofia da físico-química e da química. E depois, de facto, quando se vai ver os currículos nos registros da Universidade de Coimbra, de todos esses alunos de medicina desse período, só fala da matemática e da filosofia. E, portanto, esse aspecto que o Sr. General falou é interessante. Eu vou explorar a questão da química e da física, se eles integravam na filosofia, ou se era filosofia pura. E efetivamente, eles em regra faziam 3 anos nessas áreas da física e da matemática. Eu não deixo de ser curioso, porque o Teodoro, no requerimento que faz em 1800 para ser lente da escola, da aula de cirurgia de Rio de Janeiro, mas não é a aula de cirurgia que falamos de 1808, é uma coisa mais elementar, intitula-se Bacharel de Filosofia em Coimbra, mas nós sabemos que só frequentou 2 anos. Engraçado, mas consta que está inscrito em matemática, é um bocadinho confuso. Mas eu vou explorar essa questão muito interessante da física e da química eventualmente estarem integradas na Faculdade de Filosofia. E depois, até 1662, o curso básico de medicina eram 3 anos. Depois, com essa reforma, segundo o Silva Martins, passa para 4 anos para o grau de bacharel, 5 para licenciado e 6 para o doutoramento. Portanto, num total, a próxima para o doutoramento era 9 anos, já depois dessa reforma, pelo que eu percebi. Muito obrigado. Está, muito obrigado. Mais alguém quer fazer alguma intervenção ou colocar alguma questão? Estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas de qualquer maneira ainda haverá tempo para mais uma pergunta. Muito bem, parece que está toda a gente esclarecida. Muito obrigado por esta excelente palestra do Dr. Rui Carvalho, que nos veio aqui esclarecer alguma coisa e a importância da formação de médicos e cirurgiões, quer no Brasil, quer em Portugal, e a importância desta forma como as pessoas vinham do Brasil para a Europa e vinham-se formando nas maiores universidades da Europa e regressavam e constituindo novas escolas e desenvolvendo a medicina, quer em Portugal, quer no Brasil. Dr. Rui Carvalho, quer terminar, fazer alguma última... Não, eu só queria agradecer a atenção, a oportunidade que me deram de partilhar este tema, esperando que não tenha sido demasiado maçador, porque naturalmente é depois um tema um bocadinho fechado para a maioria dos presentes. Muito obrigado pela atenção e votos de maior sucesso para a tertúlia. Obrigado nós pela sua... Muito obrigado, parabéns também ao Dr. Rui Carvalho e muito obrigado pela nossa parte de vir aqui partilhar estes conhecimentos. Professor César Barbo. Bom, eu já faço as palavras do Rui as minhas, né? Então obrigado, Rui,
Eu sei que o tema era um pouco árido para a maioria de nós, mas não menos interessante. E uma das intenções nossas é de abrir esses campos para que a gente consiga ir aos poucos buscando outras áreas de conhecimento que se fecham em termos do conhecimento geral pelo período que a gente está analisando, né? Também reparei que a audiência hoje veio um pouquinho mais baixa e eu sei que foi a questão do horário de verão, porque quando deu 1 hora, deu 7 horas, eu percebia que estavam entrando assim, um outro, né? Então, uma pena, mas esses daí que perderam a palestra efetivamente vão ter chance de assisti-la no canal do YouTube. Por favor, se inscrevam aqueles que não se inscreveram ainda, tá? É importante pra gente que a gente consiga ver isso crescendo, dá um ânimo pra gente isso, né? E também, se puder revisitar as nossas tertúlias, tanto no canal quanto em podcast agora, o façam. Eu vou devolver para o Rui, para que ele apresente o próximo convidado que está aqui presente na audiência, né? E que vai ser um prazer ouvi-lo daqui a 15 dias. E eu já me despeço aqui de vocês. Estou desejando um bom 15 dias. Rui, é com você. Muito obrigado. E então vamos apresentar quem vai falar daqui a 15 dias, agora do lado do Brasil. Será Malcolm Forrest, é produtor cultural, é vice-presidente do Instituto de História e Geográfica de São Paulo, autor dos livros de Cine e Música, Automóveis de São Paulo e Cantareira, Património Arquitetónico e Natural, é idealizador do Programa Nacional de Comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil, a Jornada dos Príncipes. É ainda produtor e diretor do filme Frei Galvão, Arquiteto da Luz, em homenagem ao primeiro santo brasileiro, Santo António de Santana Galvão, que vai também celebrar o seu bicentenário em 2022. Foi o iniciador da campanha vitoriosa do tombamento junto à Unesco da cidade histórica de Diamantina como Património da Humanidade e participou ativamente na campanha cívica e mobilização popular pelo tombamento do Cinturão Verde de São Paulo como reserva de biosfera. Tem formação em música e cinema pela Universidade de Califórnia em Los Angeles, UCLA, é doutor honoris causa pela Faculdade de Einstein e foi indicado para o Prémio Nobel da Paz em 2018. E Malcolm vai-nos falar sobre exatamente a resenha dos projetos delineados para as comemorações dos 200 anos da independência do Brasil, que vão decorrer não só em 2022, mas já em 2021 haverá atividades, mas também em 2022 e que se vão prolongar até 2026, um prazo dilatado em decorrência da simultânea do bicentenário não apenas da independência do Brasil, mas também do primeiro santo brasileiro e dos subsequentes bicentenários da primeira Assembleia Constituinte brasileira, da primeira Constituição, dos 200 anos do nascimento do Parlamento brasileiro e, portanto, e também da subida ao trono do Imperador Dom Pedro e do nascimento do Imperador Dom Pedro II. Portanto, um bicentenário multi-atividades nos próximos 4, 5 anos. Dentre os projetos, vai apresentar a Jornada dos Príncipes, do próximo ano, suponho eu, que terá a participação de Sua Alteza Imperial e Real Dom Bertrand de Orleans e Bragança, e também membros da Casa Imperial do Brasil, e vai ser delineada uma breve retrospectiva dos acontecimentos do 60º centenário de 1972 e as impressões das recentes visitas a ministros da área da cultura, turismo, defesa e infraestrutura realizados por este apresentador, com Sua Alteza Dom Bertrand, em Brasília. E com isto termina a apresentação de mais uma tertúlia, agradecendo a todos a vossa presença e pedindo também que divulguem e que nos acompanhem daqui a 15 dias com o Malcolm Forrest na nossa presença. Muito obrigado a todos pela vossa presença e até daqui a 15 dias. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite.